Oi, hoje eu vou falar um pouco sobre o meu histórico profissional, falar um pouco sobre essa transição do jornalismo para a polícia, porque sempre que eu abro as caixinhas de pergunta, alguém me pergunta, e o jornalismo? Esqueceu o jornalismo? Onde ficou o jornalismo na sua vida? O que foi que aconteceu? Por que mudou? Não gostou? Enfim, tem várias perguntas desse tipo. E eu já resolvi falar um pouco sobre a minha vida profissional, né? Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, ajudando minha mãe, e aos 17, eu percebi que eu queria fazer uma coisa diferente, né? Que eu não queria mais só estar ali, eu queria ter um emprego, eu queria trabalhar, eu queria ter independência financeira. E eu sempre gostei de trabalhos que me desafiassem. Eu sempre gostei de ser desafiada, por isso que eu sempre falo, e eu li isso, eu achei muito interessante no... Não li, não. Eu assisti na live do Joel J, ele falando que o ser humano, ele é viciado em desafios e em coisas novas, né? E eu achei bacana, e eu concordo com ele. Então, aí aos 17 eu resolvi trabalhar e comecei a trabalhar comecei a estagiar, na verdade, numa distribuidora de medicamentos. Pense no sofrimento que foi. A minha chefe na época disse assim: olha, você tem uma semana, eu ia trabalhar na parte de faturamento, então emitindo notas fiscais das empresas, né? E eu tinha uma semana para poder aprender o ofício. O primeiro dia, né, que eu digo, é fácil, é só emitir nota fiscal, vai ser fácil. Né? Eu sempre gostei muito de computador, então digitava bem, achava que não ia ser problema. Eu tive facilidade em lidar com informática, né? Resultado, as primeiras ligações, o primeiro dia, os vendedores diziam, pelo amor de Deus, outra pessoa atende o telefone, essa menina não sabe de nada, essa menina não entende. Enfim, todo mundo me detonando, né? Por quê? Porque eu não tinha familiaridade com aquelas palavras, eu não tinha familiaridade com o nome dos medicamentos, então eu não entendia direito. Às vezes eles estavam no interior com a ligação bem ruinzinha, que o sinal era horrível, e eu não conseguia compreender o nome do medicamento. Né? Aí o que foi que eu fiz? Meu Deus, tem que fazer alguma coisa para resolver isso, senão eu não vou conseguir ficar com emprego, porque eram 3 pessoas estagiando para uma vaga só. Aí eu disse, vou passar 2 dias no estoque. Aí eu lembro que ela disse assim, você vai perder 2 dias do estoque, são 2 dias que você não vai aprender como é que o programa funciona, você vai ficar para trás com relação aos seus concorrentes. Eu fiz, não, mas eu quero os 2 dias no estoque. E passei 2 dias no estoque, por quê? Porque eu precisava aprender o nome daqueles medicamentos. Eu precisava me familiarizar com aquele mundo, porque senão não adiantava. A parte de informática para mim era mais fácil, era mais simples e eu poderia fazer em casa, né? Porque eu tinha um computador em casa, então eu poderia treinar em casa, digamos assim. Mas a parte mais difícil era realmente compreender. Enfim, fui lá, deu certo, fiquei com a vaga de emprego. Depois de um tempo, não era mais desafio para mim, não estava mais legal, eu não estava mais gostando daquilo também. Comecei a trabalhar numa empresa de telefonia móvel, na empresa de celular, na época TIM, era uma loja da TIM. E foi um desafio maravilhoso, foi um local onde eu aprendi muito, né? Bastante. Eu sempre fui boa em me comunicar, sempre gostei muito de falar, gostei muito de escrever, minha comunicação sempre foi boa, sempre gostei da relação com pessoas, de estar com pessoas. Então, isso me ajudou muito nas vendas, né? Me ajudou muito nessa minha veia de vender comercial, foi muito bom. E aí trabalhei na TIM durante todo o período da faculdade. Quando a faculdade finalizou, eu fiz, hora de mudar, né? Porque, enfim, eu tinha passado 5 anos na faculdade, eu precisava trabalhar com aquilo que eu tinha me dedicado a aprender, a minha profissão. E aí fui, eu estagiei em jornal impresso, gostei, mas o salário não era muito bom. Estagiei na rádio, mas não me identifiquei muito. E o que eu me identifiquei de verdade, comecei a trabalhar, foi com assessoria de comunicação na prefeitura, na época. Uma prefeitura grande, eram 12 profissionais. A equipe começou pequena, mas depois ela cresceu, ficou uma equipe grande. E foi uma escola, foi onde eu aprendi muita coisa. Eu ainda lembro da primeira vez que eu cheguei assim, me sentindo, né? A gente sai da faculdade achando que sabe tudo, que vai colocar em prática tudo que aprendeu, que sabe tudo, que eu vou arrasar, vou fazer, vai acontecer. Aí eu lembro que eu fui escalada para fazer uma matéria que falava sobre... Tem um monumento em Petrolina que se chama Monumento da Integração, né? Que ela une 2 ou 3 avenidas, não sei, umas 3 avenidas. Enfim, na época, todo mundo conhecia, mas até hoje, todo mundo conhece aquilo como Monumento da Besteira, né? Porque é uma obra de arte que as pessoas não entendem muito o significado dela. E eu nunca, até então, tinha aprendido, tinha ouvido falar no Monumento da Integração. Pra mim era Monumento da Besteira. E então eu caí na besteira de escrever a matéria, eu não procurei, né? Quer dizer, eu não perguntei, eu não fui atrás para saber se era aquilo mesmo.
Eu não fiz o beabá, o deverzinho de casa. Eu fui na minha, sei lá, arrogância ou prepotência na época de achar que sabia tudo e escrevi a matéria, tá massa, e coloquei lá no meio da besteira. Não foi 1 hora de relógio depois que essa matéria foi disseminada, que todo mundo começou a me bombardear. Não a mim necessariamente, mas a prefeitura por ter chamado o tal monumento de monumento da besteira. Imagine a falta de respeito com, com a pessoa, com o artista que fez a obra, que era um artista renomado na cidade, que todo mundo conhecia. Enfim, né? Foi um estardalhaço. Eu tive certeza naquele, assim, porque foi bom. Porque foi um momento assim que eu botei os pés no chão, vi o tamanho da minha, né? Que eu era pequena, que eu tava ali para aprender, que eu tinha muito que aprender. Então eu voltei a minha insignificância na época, né? E eu achei que ia perder o emprego, eu achei que tudo ia dar errado, assim. Sabe quando abre um abismo assim na sua frente? Abriu um abismo na minha frente. Eu decidi, pô, tô ferrada. Eu vou perder meu emprego, eu já saí do emprego para vir para cá, e a vida não vai dar certo, e o jornalismo não é para mim, bererê, parará, caixa de fósforo. E foi assim. Mas não foi assim que aconteceu, né? Meu chefe me chamou a atenção, a gente fez uma nota pedindo desculpas ao artista, desculpas pelo termo utilizado, e aprendi muito com aquilo, muito. Meu segundo desafio na assessoria de comunicação foi quando eu fui trabalhar com o ex-deputado na época, mas candidato novamente a deputado federal, Oswaldo Coelho, uma pessoa maravilhosa. Ele tinha 55 anos, imagina, 55 anos no ofício de deputado federal. Então foi uma pessoa com quem eu aprendi muito, mas é muito mesmo, assim. Eu fui trabalhar, eu era a única assessora de comunicação da campanha, foram 13 meses subindo e descendo e aprendendo, assim. A princípio, quando foi me dado o desafio, eu fiquei com medo, com receio, era uma coisa que eu nunca tinha feito, e fazer sozinha, imaginar que eu estaria sozinha naquela empreitada, me assustou. Mas eu tive uma rede de apoio que disse, mais uma vez eu tive uma rede de apoio que disse, não, você não tá sozinha, mas você vai enfrentar seu desafio. E foi maravilhoso, sabe, assim, foi maravilhoso. Eu me senti, poxa, eu aprendi muito naqueles 3 meses, muito. E aí, depois eu fui trabalhar ainda no jornalismo, eu mudei de chefe, né, meu chefe mudou, e a chefe na época me colocou para eu trabalhar na empresa de marketing e publicidade que prestava serviço à prefeitura. Era para fazer os spots de rádio, para fazer os VTs, enfim. Foi muito bom. Aprendi muito mesmo, assim. E foi quando eu comecei a me encantar pelo marketing, pela publicidade, que foi quando eu tive o primeiro contato, né? Comecei a fazer uma pós, e aí foi no mesmo período que eu estava namorando com uma pessoa, né? E que essa pessoa ela era servidor público e começou a me influenciar a fazer concurso público também. Só que o trabalho era maravilhoso, mas demandava muito tempo. Eu perdia não, né? Eu gastava muito tempo trabalhando naquele trabalho. Final de semana, feriado, enfim. Eu tava sempre com o meu tempo ocupado, então não tinha tempo para estudar para concurso. E eu botei na cabeça que eu ia fazer concurso público, né? Que ia me dar uma estabilidade. Na época minha mãe passava por uma crise financeira, então realmente fez sentido para mim naquele momento. Fazia sentido para mim eu procurar um emprego que eu pudesse ter estabilidade, sabe? Que eu pudesse pensar no dia de amanhã. Porque assim, trabalhar com assessoria de comunicação era maravilhoso, mas amanhã, sei lá, o prefeito talvez não se elegesse, o deputado talvez não se elegesse, e aí como era que ficava? Ia ter que começar do zero. E era o que eu gostava de fazer, eu gostava muito de campanha eleitoral, de assessoria de comunicação. Então, começou a fazer sentido para mim realmente ter que fazer concurso público. Escolher um cargo aleatório, que na época foi o INSS, se não, vou estudar para isso. Só que eu preciso de tempo. O meu namoro na época acabou. Eu disse, né? Não tem mais. Então eu vou pensar, vou ganhar o mundo, né? Foi quando eu, através de um amigo, fui indicada para trabalhar numa outra prefeitura, uma cidade um pouco menor, contudo eu trabalharia sozinha. A equipe seria só eu e eu, né? E fui para esse desafio, né? Pedi as contas, o prefeito, fica, não vai embora, eu vou. E fui, porque era um emprego que eu teria mais tempo livre, embora trabalhasse sozinha, e eu teria como dar continuidade ao meu outro projeto, que era estudar para concurso. Foi uma experiência maravilhosa, saí desse emprego, fui para outra prefeitura, porque o prefeito na época não se reelegeu, que também foi uma experiência muito boa, muito bacana, cresci muito, amadureci muito,
E concomitante a esse emprego, eu também comecei a trabalhar numa empresa de internet, provedores de internet, né? Na verdade, muito, muito boa a empresa, gostei bastante. Foi um outro trabalho, um trabalho diferente. Trabalhava com marketing, publicidade e organização de eventos. E foi muito bom. Era uma empresa que vendia link de internet. Imagina, uma coisa completamente diferente que eu nunca imaginei trabalhar na minha vida. Eles vendiam link para provedores de internet. Foi muito bacana. E aí, depois disso, eu passei, né? Durante esse período, na verdade, foi um período em que, estudando, eu consegui passar no concurso da polícia, né? Como vocês. Depois eu falo direitinho, mais ou menos, como foi a minha trajetória de estudo até passar no concurso da polícia. E aí, eu deixei de lado o jornalismo, né? E fui pra polícia. O que eu fiz, assim? Eu gosto muito da área de comunicação. Gosto, me identifico demais, né? Eu acho que eu sou boa nisso. Eu gosto de verdade. E comecei e continuei fazendo alguns trabalhos de marketing, né? Alguns trabalhos para algumas empresas, assim, que sempre me solicitavam. Faço ainda, vez ou outra eu ainda faço. E mais recentemente eu comecei a me apaixonar ainda mais pelo marketing digital, né? Eu fazia alguns serviços aleatórios assim, mas de arte, assim. Foi uma das coisas que eu aprendi quando eu estava na empresa de que vendia link, provedor de internet, foi a mexer um pouco com Corel. Aliás, quando eu estava na prefeitura, na verdade, as prefeituras que eu fazia, eu montava revistas institucionais e era eu mesma que montava. Então foi quando eu aprendi a mexer com Corel, com Photoshop. E o meu trabalho relacionado ao marketing digital era mais ou menos isso, né? Era isso que eu fazia até um dia desse, era isso que eu fazia, era fazer as artes para vender e tal. Só que recentemente eu comecei a me interessar um pouco mais para esse novo marketing digital, né? E aí eu comecei a estudar um pouco mais e eu percebi que o que eu sabia de marketing digital até então estava muito aquém, né? Eu não consegui, não estava acompanhando a evolução do marketing digital e voltei a estudar marketing digital, a fazer alguns cursos, fiz curso com Valesca Bruzzi, né, que tenho acompanhado o Érico Rocha, Joel J, enfim, o Rei do Tráfego, para me atualizar e tô ficando cada vez mais encantada com isso, né? Quanto mais eu estudo, Pedro Sobral, do tráfego, mais encantada eu fico. É uma área que eu gosto muito, então é isso que hoje eu ainda trabalho relacionada à comunicação, né? Não é bem jornalismo, embora a gente sempre está passando alguma mensagem quando a gente trabalha com marketing digital, a ideia é essa, mas ficou mais enveredando um pouco mais para o marketing, publicidade, principalmente o marketing, que eu fiquei realmente encantada desde quando tive o primeiro contato. Enfim, é isso, minha gente. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando como foi minha trajetória até entrar na polícia, né? Que eu comecei a estudar pensando no concurso do INSS e acabei caindo de paraquedas na Polícia Civil e hoje nem sonho, assim. Tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus, foi ter me deixado ir, foi ter me permitido passar no concurso da Polícia Civil, né? Se eu soubesse que eu iria ter tanta afinidade com a carreira policial, teria sido ela que eu teria focado desde sempre e nunca teria pensado em fazer concurso do INSS. Beleza? Tchau, tchau pra vocês.